começo agora a aula que nós acabamos não tendo presencialmente, que é a aula em que a gente vai discutir poesia política, poesia social nos mestres modernistas brasileiros, né? Bom, eu estou fazendo essa gravação de casa pelas razões que eu já expliquei a vocês na nossa reunião virtual. Aqui, as coisas que vocês devem relevar, né? Eu estou em casa, isso aqui é uma casa que tem cachorros vários, tem gatos vários, tem os ruídos da casa, tem as interrupções, então, por favor, tudo isso relevem, porque não é o ambiente ideal para uma gravação profissional, nem é uma gravação profissional, né? É uma coisa improvisada que eu espero que saia da melhor forma possível. Além disso, né, tem as minhas atrapalhações, que são de se esperar com essa parafernália aqui, que eu não domino muito bem, mas estejam certos que eu vou procurar fazer o melhor possível, relevando esses tipos de problemas. Vamos ver se a gente consegue fazer um troço bem feito. Bom, a aula vai versar sobre, como eu falei, a poesia social, a poesia política, nos mestres do nosso modernismo. Isso quer dizer que eu vou... vocês têm essa apostila, né? Nessa apostila, os poemas que ali estão, eu já praticamente coloquei todos no Siga, em leituras em áudio, algumas em leituras em vídeo, algumas com áudio dos próprios poetas, né? Tem poema do próprio Drummond, lido pelo Drummond, poema do Murilo Mendes. Vocês sabem que eu já falei, já disponibilizei esse material para vocês. O que eu chamei de mestres modernistas brasileiros, eu restringi a 6 nomes, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, eles não são parentes em si, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e João Cabral de Melo Neto. Vamos ver se nesta primeira parte dessa aula eu chego até, pelo menos, a poesia de Drummond. Vou começar com Mário, depois eu passo para Oswald, depois para Drummond. Vamos ver se a gente chega lá. Eu vou botar aqui na tela, agora, aquilo que eu pretendo que seja uma espécie de roteiro da nossa aula. Vamos ver se eu me acerto aqui. O roteiro da aula. Espero que esteja aí visível para todos, né? O roteiro da aula assíncrona sobre poesia e política nos mestres modernistas brasileiros. Eu vou procurar seguir o seguinte roteiro. Primeiro, falar do modernismo nos decênios, né, nas décadas de 1930 e 40, com as questões implicadas nessa fase, né? Vocês têm uma breve cronologia do século XX, né, a qual vocês devem recorrer para acompanhar melhor o que vai ser dito aqui, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, eu vou lançar a mão muitas vezes de uma bibliografia, de algumas referências bibliográficas para situar algumas questões que eu vou abordar, e depois eu vou colocar essas referências bibliográficas que eu estou usando aqui, eu vou postá-las num documento no Siga, para que vocês tenham essas referências, tá? Isso vai ficar para ser postado depois no Siga. Então, a gente, falando desse assunto, né, a gente começa considerando o modernismo 1930 e 1940. Os poemas serão... na verdade, eu vou chegar até a década de 50, mas essas questões da poesia social, elas se colocam com muita força nesse período, a partir desse período. Isso tem a ver com as pressões da vida política, a gente tem a ascensão do nazismo no mundo, a gente tem a recente
Revolução Soviética, na qual o comunismo, ou pelo menos um Estado socialista, se instalou, e isso teve várias repercussões, mundo afora, todo mundo ocidental, né? Nós temos a Segunda Guerra Mundial, em que vários desses conflitos afloraram, né? Enquanto no Brasil a gente tem o período Vargas. O período Vargas, como se sabe, vai de 1930 a 1945, né? E no seu interior tem aquilo que se chama o Estado Novo, que é o momento em que o governo de Vargas ele passa de ser um governo meramente autoritário para se caracterizar como uma ditadura propriamente dita. Existe, né? Vocês sabem, tem recomendado a vocês e postado as imagens do Estado Novo, um documentário do Eduardo Escorel, que está dividido em 5 sessões, que eu já recomendei que vocês vejam para se inteirar sobre o contexto político desse momento. Tá? E tratando de literatura propriamente dita, a gente vai falar da prosa do período e da poesia do período, aquilo que João Luiz Lafetard, num texto que eu recomendo que vocês leiam, que vai estar nas recomendações, chamou de fase ideológica do modernismo. Bom, tratando desse primeiro tópico, né, a gente vai ter, sempre vocês acompanhando pela cronologia, né, por aquela breve cronologia, em 1900, a gente tem como marcos importantes aí. Em 1917, a Revolução Soviética, né, que acabou a partir de 1921, mesmo por um Estado socialista, né, sob o comando de Lenin. E isso expandiu a Revolução Soviética, ela acabou tendo uma influência grande no contexto geral da Europa e do mundo também fora da Europa. Tá? Então, é um dado a se considerar importante para a gente compreender o período. A gente tem, no começo da década de 30, a ascensão do nazismo. Né? O nazismo surge por diversas razões, e a gente vai ter também filmes que vão abordar isso, e a gente vai discutir isso também em sala de aula, né? Uma reação do Estado alemão que foi derrotado na Primeira Guerra Mundial e que foi submetido, isso é o que vários especialistas dizem, né? Que foi submetido a condições draconianas, a condições muito difíceis de serem superadas econômica e socialmente, com o Tratado de Versalhes. Os países que venceram a Primeira Guerra Mundial impuseram condições muito duras à Alemanha. Isso teria propiciado um empobrecimento geral, uma crise social muito forte na sociedade alemã, e teria tido a oportunidade de... E aí, aqueles políticos que se definiram por uma plataforma de extrema-direita, né, em torno do Partido Nacional Socialista, o nazismo, ascendeu atendendo a diversas... atendendo, entre aspas, né, a diversas carências, a diversas solicitações, a diversas demandas da sociedade. A gente vai ter oportunidade de ver isso também em filmes como, por exemplo, não apenas ele, mas também este, né, O Ovo da Serpente, que eu vou também recomendar que vocês vejam, sobre a ascensão do nazismo. Esses conflitos acirrados também pela crise em que o capitalismo mergulhou com o crack da Bolsa de Nova York em 1929, a gente vai ter aquilo que alguns estudiosos chamam de a última batalha da Primeira Guerra Mundial, que se traduz como Segunda Guerra Mundial, que vai eclodir em 1939, né, e que vai durar até 1945. Isso também, nós vamos ter filmes para abordar isso com questões importantes, e vocês têm também esse dado na cronologia de vocês, que está disponibilizada para vocês. No Brasil, essas discussões estão à flor da pele, né? A década de 30, com a chegada de Vargas ao poder,
fundando a chamada República Nova, porque na República Velha a gente sabe como foi, já falamos sobre isso, né? Também está na cronologia, né? A gente tinha o poder dividido entre as oligarquias de Minas e as oligarquias e a oligarquia de São Paulo, né? É a chamada República Velha, que era a República de café com leite. Café era a grande produção do estado de São Paulo, né, da oligarquia paulista, e o leite era a principal produção da oligarquia mineira, né? Esse apelido jocoso, né, a República do Café com Leite, ela tinha um sistema eleitoral muito vicioso, muito viciado, com várias possibilidades de fraude, várias ocorrências de fraude. Isso é rompido em 1930 com a anulação da eleição de Washington Luiz, uma nova eleição na qual o gaúcho, estancieiro, fazendeiro, Getúlio Vargas chega ao poder, e aí ele governa de 1930, se vocês vão ver lá nas imagens do Estado Novo, né, até 1945, sendo que em 1937 ele implanta, de fato, uma ditadura que ficou sendo chamada de Estado Novo. Esse período é um período de muito acirramento das discussões políticas no mundo e no Brasil. Os nossos intelectuais, que tinham feito o modernismo, se definem com muita nitidez, com muita clareza, pegando ou o lado da esquerda, né, ou filiando-se ou se aproximando do comunismo, das ideologias de esquerda, ou o lado da direita, que era muito influenciado pela Igreja Católica, que tem muita força no Brasil nesse momento, e é uma Igreja Católica sempre do lado do poder, sempre do lado dos poderosos. Os católicos formam um grupo bastante alinhado com as posições de direita, há exceções dentre os católicos, né? E a gente tem esse confronto entre a intelectualidade de esquerda e a intelectualidade de direita, ligada, em geral, à Igreja Católica, que propõe em termos literários, propõe uma espécie de recriação do romantismo, insistindo nos mitos da terra, nos mitos da pátria, nos mitos da cristandade. Essa camada de intelectuais ligados ao conservadorismo da ideologia de direita tem um interesse menor para a gente, né? Que vamos ficar mais atentos às renovações do pessoal do outro lado. Por quê? Porque eu sou um homem de esquerda e por causa disso? Não, não é isso, né? É porque a literatura se move por aquilo que é renovador, aquilo que é inovador, aquilo que traz propostas novas para se pensar as visões de mundo. A direita procura uma restauração do passado que, absolutamente, tirando um caso ou outro, não foi bem sucedida literariamente, né? Ao passo que o pessoal que fez a poesia social política mais engajada com questões mais progressistas, digamos assim, mais de esquerda, produziram uma obra mais interessante. Essas questões estão tratadas por João Luiz Lafetard, num texto que eu vou disponibilizar para vocês aqui, as referências. João Luiz Lafetard chama essa fase do modernismo de fase ideológica, né? Resumindo, muito resumidamente, né, ele vai dizer que a gente tem uma fase inicial da década de 20 até 30, que é a fase inicial do modernismo, é a fase, ele chama de fase estética, se não estou enganado, depois vocês confiram. Ele vai dizer que, a partir de 1930, a gente tem a fase ideológica, em que as questões de participação política e de ação política, a problemática social entra
para a literatura. A gente vai ter isso muito acentuadamente na prosa do período, né? A prosa é o momento em que os nossos escritores vão tratar por exemplo, das condições de vida do homem nordestino, a problemática do Nordeste com as suas desigualdades econômicas e sociais. É um momento em que vão surgir nomes como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, que vão ter um papel importante de expandir o público leitor dos escritores brasileiros. O modernismo inicial, né, o modernismo inicial da fase estética, ele é muito inovador para o leitor médio. E os escritores da fase ideológica, uma vez sedimentadas as conquistas da primeira fase, vão ter um público mais ampliado, eles fazem uma literatura mais, de certa maneira, mais acessível ao leitor comum. Tá? Não dá para comparar, para vocês pensarem, por exemplo, né, na prosa altamente inovadora de Macunaíma, do Mário de Andrade, ou do Serafim Ponte Grande e de Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, né, o público que essas obras tiveram, com o público que vai ter depois a literatura de Jorge Amado, de Zé Lins do Rego, de Menino de Engenho, de Vidas Secas, de Capitães de Areia, que vai ser um público leitor muito maior. Isso na prosa. A poesia também vão estar sedimentadas as conquistas do modernismo da primeira fase, né? E a poesia também vai se voltar para questões que a gente vai chamar aqui políticas, questões sociais, que são as questões que nos interessam discutir, nos interessam que a gente conheça nesta disciplina, né? Eu vou pegar desde dois nomes que vêm da fase inicial, que são Mário e Oswald de Andrade, né? E a gente vai ver um pouquinho mais de perto esses poemas. O segundo tópico, gente, o segundo tópico é aquilo que eu chamo dos dilemas que se colocam nessa época. Né? Que dilemas são esses? Tá? Sempre que se fala, e a gente vem batendo nessa tecla, né, nas nossas discussões em aula, né, numa poesia política, numa poesia com questões sociais, né, o dilema que se coloca é: devem os poetas, devem os criadores, devemos nós, como fruidores de literatura, avaliar a poesia por alguns critérios intrínsecos a ela, né? Quando eu digo poesia, eu digo também a literatura, a arte de uma forma geral. Ou a gente deve valorizar aquilo que ela traz de importante enquanto militância, enquanto denúncia social, né? Esse dilema, né, que eu resumi aqui entre poesia e militância, né, ela tem como questão de fundo o seguinte, né? Ou se aprofunda a poesia com as exigências propriamente estéticas, né? As exigências que são aquelas que o escritor, né, que o poeta deve se colocar, né? A pesquisa de formas, a interrogação aguda sobre o mundo, a expressão da verdade de cada poeta, como a gente quiser formular isso, né? Aquilo que dá a ossatura, que dá a medula e o osso de cada criador, de cada criação, ou, por outro lado, deve o poeta, deve o escritor procurar ser mais entendido por uma parcela mais ampla de leitores. E aí a poesia corre o risco de se aproximar do panfleto, da propaganda, né? Ficando com o seu valor estético diminuído. Né? Esse dilema é o grande dilema que se coloca na poesia social, ainda mais num país com os níveis alarmantes de analfabetismo, semi-analfabetismo, pouca cultura, pouco amor à leitura, alienação política, despolitização, como é a sociedade brasileira. Esse dilema é um dilema de fundo que não deve ser desprezado e que os
escritores sentiram, colocaram, e esse dilema está nas suas obras, está naquilo que a gente lê, está naquilo que a gente estuda, e é aquilo que lhe dá a ossatura mais característica. Várias dessas premissas, é que eu estou passando para o terceiro tópico, né? Várias dessas premissas nós vimos colocadas pelo texto que nós já trabalhamos, né? O texto do Alfredo Bose, Poesia e Resistência, que eu usei como um texto, um texto de onde partem as questões que nós discutimos nessa disciplina, né? O Bose vai colocar como premissas para a poesia que resiste, a poesia que procura fazer a resistência às injustiças do presente, né? Ele vai colocar algumas premissas que a gente pode resumir assim, né? Nas palavras do próprio Bose. Essa poesia, que é a poesia que se propõe resistir no interior desta sociedade desigual, capitalista, desumana, né? É uma poesia que implica uma recusa irada do presente, né? Nós vimos quais são, ele coloca 6 maneiras como a poesia resiste, né? Depois vocês, por favor, confiram no texto do Bose, né? E entre essas maneiras como a poesia vai resistir, essa recusa irada do presente, ela se volta com vistas ao futuro. É uma poesia que se volta para o futuro. A recusa do presente, a gente viu na poesia Resistência do Bose, a recusa do presente implica algumas voltas ao passado, desde aquelas mais legítimas, quando se procura restaurar o sonho e a infância, os mitos, né? Até aquelas mais ideologicamente comprometidas com o mito como a terra, a pátria, que é o que se verificou no Brasil com os nossos intelectuais de direita. Em geral, eles foram por esse lado. Né? Mas existe também, nessa recusa do presente, uma poesia que se volta para o futuro. Né? E essa poesia que se volta para o futuro, diz o Bose, tem criado textos de inquietante força poética. Para continuar nas palavras do próprio Bose, ao contrário do cantor da lenda já confirmada na memória pessoal ou coletiva, né? Ou seja, ao contrário do cantor, do poeta, né? Entenda-se, né? Que se volta para o passado através da restauração ou dos seus mitos pessoais, da sua infância, das suas memórias do seu inconsciente, ou a memória coletiva da pátria e das construções ideológicas aí correspondentes, ao contrário desse cantor, que já lida com essa coisa sedimentada, aquele que se volta para o futuro, que o Bose vai chamar de poeta-profeta, vive uma dimensão temporal tensa, que virá, né? É tensa porque o futuro implica sempre uma inquietação quanto ao que acontecerá. Ao contrário do passado, você já tem o que aconteceu e já construiu a sua história, a sua narrativa sobre o que aconteceu. O futuro implica sempre uma dimensão temporal tensa, que vai do presente recusado para o futuro aberto, feito de imagem e desejo. Nós vamos observar isso em boa parte dos poetas e dos poemas que nós vamos ler. E aqui, então, colocadas essas questões, que são as questões de base, a gente vai para o quarto tópico, que é como cada um lidou com as questões aí implicadas, como cada um dos poetas, bem entendido. Né? E aqui a gente vai para os trajetos de cada um. A gente começa com o Mário de Andrade. O Mário de Andrade tem aquela famosa não, né? Mas aquele trecho de carta que o Mário escreve para o Drummond, em que ele se define como torre de marfim. Todo intelectual é um torre de marfim. Nós já abordamos essa carta em aula. Eu vou colocar aqui novamente para a gente reler e refrescar bem a memória do que é dito ali. Deixa eu colocar aqui na tela. Um minutinho. Vou procurar aqui e já vou achar. Vamos lá. Ah,
Não. Onde está? Vamos lá, tá aqui. Vou pôr na tela, a gente vai ler juntos. Já falamos sobre ela em sala de aula, isso é só para a gente repensar, porque essa é a questão que a gente está colocando aqui. Né? Qual é o papel, qual é a função do intelectual, do poeta, de uma forma geral, do artista, de uma forma geral. Né? É um trecho de uma carta, vou colocar aqui na tela, uma carta que Mário escreve para, para Drummond poucas semanas antes da morte, da sua morte, da morte de Mário. É um trechinho de uma carta que diz assim, né? Deixa eu colocar, se eu vou colocar da melhor forma possível, tornar bem visível para vocês. Ah, vamos lá. Acho que está. Ok. Então, diz lá. Ficou muito, muito grande. Peraí, ficou muito grande aqui. Diz lá o nosso Mário de Andrade para Drummond. É que nós, Carlos, os intelectuais, não podemos nos meter nisso, na discussão político-partidária. É disso que ele está falando. Pela primeira vez se impôs a mim o meu, nosso destino de artistas, a Torre de Marfim. Eu sou um Torre de Marfim, que só posso e devo ser legitimamente um Torre de Marfim. Só um anjo da guarda perfeito me impediu escrever um artigo sobre isso no dia em que descobri que sou Torre de Marfim. Mas sobrou o anjo da guarda, felizmente. Imagine o confusionismo que isso ia dar e o aproveitamento dos filhos da puta. Né? Porque, está claro, a Torre de Marfim não quer, nem pode significar não se importismo ou arte purismo. Mas o intelectual, o artista, pela natureza, pela sua definição mesma de não conformista, não pode perder a sua profissão se duplicando na profissão de político. Ele pensa, meu Deus, e a sua verdade é irrecusável para ele. Ou seja, o Guimarães está dizendo, repetindo o que eu já disse em sala, ser um Torre de Marfim não significa se alienar, significa reconhecer que ele tem uma posição, que o artista tem uma posição, o intelectual tem uma posição, que não pode ser confundida com a posição de uma mera participação política do tipo partidário. Tomaram um partido. Ele tem a sua posição, essa posição é política, mas ele tem, sobretudo, o seu compromisso enquanto artista. A vida política partidária exige compromissos de outra ordem, exige fidelidade aos princípios defendidos pelo partido, exige concordância com as diretrizes estabelecidas pelo partido, com as figuras políticas estabelecidas no partido. Diz o Mário de Andrade, esses não são os compromissos de um artista. Então, é nesse sentido que ele diz, eu sou um Torre de Marfim, todo intelectual é um Torre de Marfim. Ele participa, sim, ele participa enquanto alguém que é mobilizado por essas questões, mas ele não se confunde. Tá? Por quê? Porque ele tem uma verdade que é irrecusável para ele, que é o seu compromisso enquanto artista, enquanto poeta, enquanto intelectual. O compromisso dele é com isso, não é com a posição político-partidária. É isso que Mário diz. Qualquer concessão interessada para ele, para sua posição política, o desmoraliza. E qualquer combinação, qualquer concessão, o infama. É da sua torre de marfim que ele deve combater. Ou seja, ele não se aliena, ele não se ausenta das questões, ele combate, mas combate da torre de marfim. E aí tem essa imagem que eu acho belíssima. Jogar desde o Guspe até o raio de Júpiter, incendiando cidades, mas da sua torre. Ele pode sair da torre, botar uma bomba no Vaticano, na Casa Branca, no Catete, em Meca. Mas sua torre não poderá nunca ter pontes, nem subterrâneos.
Percebe? O artista pode fazer tudo isso. Ele pode praticar o seu ato terrorista, mas da sua torre, sem subterfúgios, sem se esconder. A sua arte deve assumir isso. Mas sua torre não poderá nunca ter pontes nem subterrâneos. Estou assim, fero, agressivo, enjoado, intratável e tristíssimo. Mário estava profundamente deprimido pouco antes de morrer. Votar eu voto. Me filiar a um partido, se surgisse um partido possível, eu me filiaria. Mas sem posição, sem compromisso, sem a menor perspectiva de um prêmio, de uma recompensa por essa filiação, entenda-se. E se o partido subisse, esse partido que ele se filiasse, chegasse ao poder, eu me veria imediatamente desligado dele para julgá-lo, incapaz do conformismo do triunfo. Essa posição, magnificamente exposta aqui por Mário, creio eu, nessa carta, é aquele dilema que eu citei para vocês, né? O artista, diante dos compromissos da sua arte enquanto artista, da sua poesia enquanto poeta, ou o artista abrindo mão disso em prol de um panfleto, de uma propaganda, de concessões políticas que, de repente, vão fazer com que a sua arte se degrade. Essa é a questão de fundo. Voltando, então, para o nosso texto, né? Vou tirar esse texto daqui. Vou voltar de novo agora para a apostila do Mário, dos poetas, né? Vamos lá. Esses poemas, vamos lá. Bom, boa parte do que eu vou dizer aqui, eu já disse também em sala, né? A trajetória do Mário de Andrade, né, se caracterizou por isso. Ele, no final da vida, por exemplo, na famosa conferência que ele faz em 1942, em que ele passa e revista o modernismo, né, e em textos que ele vai escrever por essa mesma época, ele vai dizer, meio que frustrado, né, que ele abriu mão, muitas vezes, de ser um criador melhor artisticamente pelos interesses públicos que ele desposou ao longo da vida, né? Mário, como sabemos, foi um grande sistematizador da cultura brasileira, um grande estudioso de assuntos artísticos, da arte popular, sociológicos, assuntos de arquitetura. Mário, alguns o chamam de o Leonardo da Vinci do nosso modernismo, né? Com isso, ele faz uma avaliação de que a arte dele ficou muitas vezes por ele mesmo relegada a um segundo plano, né? Essas discussões, a gente tem um texto, tem pelo menos 2 textos que eu vou indicar para vocês, que é o do Lafetard, que eu vou indicar, e da Marlene Castro Correia. Isso vai estar na bibliografia para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Então, a gente tem aqui 3 poemas do Mário de Andrade, né? 2 eu pus lá no Siga, né? em áudios e vídeos que eu peguei na internet, né? Peguei no YouTube e tal. Vamos passar aqui brevemente por eles. Mas vou falar aqui rapidamente sobre cada um deles. Vocês têm, como eu já disse, né, áudio ou vídeo para esse, para o primeiro poema, são todos poemas do livro póstumo de Mário de Andrade, Lira Paulistana, né, que é um livro que foi publicado em 46, já depois da morte dele. Mário morre em 45, né, em fevereiro de 45, se eu não estou enganado. Em 46 sai esse livro da Lira Paulistana, em que a gente tem a poesia muito, muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito política do Mário,
E uma poesia, formalmente, ela não é clássica, mas ela tem um rigor formal que atingiu uma síntese de economia muito, muito forte, e que é uma poesia, creio eu, né, que, vista com atenção, ela é uma poesia que é escrita para que seja entendida mais facilmente, seja entendida mais claramente, sem abrir mão da sua alta qualidade estética. Se a gente pega um poema como Garoa do Meu São Paulo, por exemplo, né? O que a gente tem em Garoa do Meu São Paulo? Né? Garoa do Meu São Paulo, timbre triste de martírios, um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. De perto, nós somos uma coisa, ele está dizendo, nós no Brasil somos uma coisa. Mas nós gostamos de ter uma visão de nós mesmos enganosa quanto a isso. Nós gostamos de nos pensar como uma sociedade, Marx está dizendo isso em 1945, hein? Nós gostamos de pensar como uma sociedade constituída por brancos, mas quando nos vemos de perto, nós não somos brancos. Qualquer negro que venha de perto, você vê que ele é negro, mas você se projeta como branco. E aí observa na segunda estrofe, comparação da garoa de São Paulo com a Londres das neblinas finas, né, das neblinas frias, como se a comparação de São Paulo com Londres elevasse. É como o brasileiro gosta de se ver, né? O pobre vem vindo de perto, ele é pobre, mas quando ele passa, a visão que nós gostamos de ver é de uma sociedade rica. O Brasil gosta de se ver como uma sociedade de brancos e de ricos. Tá? É essa que é a imagem que se procura ter do Brasil. E aí ele termina o poema dizendo: garoa, aquela garoa que caracteriza São Paulo, sabe os meus olhos, deixe-me ver as coisas com clareza. Nós não somos uma sociedade de brancos, nós não somos uma sociedade de pessoas ricas. Nós não podemos ter essa imagem de nós mesmos. Essa fúria, essa visão, que a gente poderia dizer quase que satírica, ela se transforma em fúria no poema seguinte, que é o Moça Linda Bem Tratada. E é um poema que tem a mesma, digamos, o mesmo, os mesmos pressupostos ideológicos de um poema como Ode ao Burguês, que é um poema do primeiro livro do Mário de Andrade. Mas aqui ele é muito mais bem resolvido formalmente. Observe um jogo, um jogo de métrica e de rima, que, sem ser tradicional, é extremamente rico e confere a esse poema uma eficiência impressionante na de caracterização do brasileiro sobre aquele que o domina, que é o plutocrata, que é o poderoso. O que é o plutocrata? O plutocrata é o homem do dinheiro, é o grande capitalista. Tá? Mário de Andrade, ou seja, é o burguês daquele poema Ode ao Burguês. Mas observe como aquele poema é quase que um panfleto de agressão. Esse aqui é extremamente agressivo, mas é extremamente conciso, extremamente bem realizado enquanto literatura. Também esse poema, né, vocês o têm no YouTube, se não me engano, lido por mim mesmo. Então, vão lá. Vamos ver aqui esse terceiro poema, também do Lira Paulistana. Vou lê-lo e aí a gente comenta. Num filme de Bide Miller, eu vi pela quinta vez A Triste Vida de Cristo, Rei dos Reis. No mictório de São Paulo, pouco depois, li uma vez sobre o desenho de um Dom Pênis, Rei dos Reis. No automóvel de luxo, 60 vezes por mês, bem barbeado, bom charuto, Rei dos Reis. Ó, vós todos homens, 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 escravos sereis, se dentro em breve não fordes rei. Explicando aqui a referência, Bidemir é Cecil B. DeMille, um magnata da indústria do cinema americano.
um dos pioneiros do cinema, tá? Começou a carreira lá na década de 20 e até o final da vida, já em 50 e tantos, ou quase 60, não sei bem, ele foi um grande produtor de filmes lá de Hollywood, foi um grande, tem uma obra vasta como diretor. Em 1926, se não estou enganado, ele teve um grande sucesso mundial no Brasil, o filme fez muito sucesso também, King of Kings, Rei dos Reis, que era a vida de Jesus. Ah, ainda no cinema silencioso. E o Bidemir, ele filmou a vida de Cristo mais 2 ou 3 vezes. É um filme que volta e meia ainda passa, mesmo nas nossas televisões e alguns streamings aí tem, que é Os 10 Mandamentos, que é um filme que ele fez 1 ano, 2 anos antes de morrer. Né? Os 10 Mandamentos, que é um filme colorido, tem uma abertura do Mar Vermelho, que hoje a gente vê assim, é risível, né, pelo efeito do truque técnico usado e tal, mas é um filme que volta e meia está passando, assim, que é um grande inspirador de uma estética TV Record de cinema, para dizer isso. Né? Então, esse Cício Bidmir. O que Mário faz nesse poema? Uma visão crítica da comercialização do cristianismo, a comercialização da vida de Cristo, e o quanto essa ideia de rei dos reis é pervertida pela sociedade burguesa. Porque o rei dos reis é o Cristo de triste vida, é o Cristo de triste sina, né? Ou é o falo, ou é o pênis, né? Ou é a figura do macho dominador, que é o rei dos reis, como sugere a segunda estrofe. Esse macho dominador, né, esse falo soberano, se confunde com o quê? Com o burguês, que tem o seu automóvel de luxo, que fuma um bom charuto, e que esse, de falo poderoso e de poder poderoso do dinheiro, é o rei dos reis. E o poema termina voltando-se, de certa maneira, inquietantemente, chamando o seu leitor, chamando a todos para termos essa realidade. Nós todos, ou vós todos, homens, 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 nós todos seremos escravos se não virarmos isso, se não formos, não assumirmos a necessidade de todos nós sermos rei dos reis. Né? Então, é um poema assim vejo eu como um poema de forte militância mesmo, né? E bem resolvido artisticamente, esteticamente. Essa é um pouquinho da visão da poesia política, da poesia social do Mário de Andrade. Deixa eu voltar para a apostila. Deixa eu ver se ficou faltando falar alguma coisa importante que eu tenha anotado. Acho que não. Tá? Oswald de Andrade. Bom, Oswald de Andrade, a gente vai ler do Oswald. A gente vai ler do Oswald, né? Eu pus todo o poema na íntegra aí, que é o Cântico dos Cânticos para flauta e violão. Né? Cântico dos Cânticos para flauta e violão, que eu disponibilizei para vocês numa leitura coletiva feita pelos autores, pelos autores que publicam seus livros pela editora Texto Território, né? Entre os quais estou eu lá, né? Lá, ali disponibilizado para vocês nesse link, né, que aqui está lá no sigla, né, a íntegra do Cântico dos Cânticos para flauta e violão, que é um poema de 1944, se eu não estou enganado, que Oswald de Andrade celebra, e aí é o que é interessante, né? Celebra o amor dele por Maria Antonieta d'Alckmin,
que foi a sua última mulher, né? Oswald se casou 6 vezes, né? Ah, entre elas com Tarsila do Amaral. Depois ele se separa de Tarsila do Amaral, é importantíssima, pintora modernista, né, do quadro Abapuru, né? Acho que, se não me engano, a Tarsila foi a 4ª mulher dele, né? Depois ele se casa com Pagu, também uma importantíssima militante comunista e grande escritora, que deixou um livro importantíssimo chamado Parque Industrial, que, inclusive, se não me engano, a professora Regina trabalha em Literatura Brasileira 3, né? Pagu era militante comunista, foi presa, foi torturada durante o Estado Novo, ela passou horrores e tal. Foi a 5ª mulher de Oswald de Andrade, que se casou pela última vez, quer dizer, e aí viveu os seus últimos 10 ou 11 anos com a sua última mulher, Maria Antonieta d'Alckmin, que foi aquela para quem ele escreve esse poema. E como observa o Haroldo de Campos, né, de uma forma muito, muito interessante para nós pensarmos, o Haroldo de Campos ele vai chamar a atenção, e esse texto também está... Também eu vou referenciar ele para vocês, no Siga, né? O que o Oswald vai fazer no Cântico dos Cânticos para flauta e violão, eu adoro esse nome, né? Cântico dos Cânticos, que a tradição, uma certa tradição bíblica, remonta ao rei Salomão, né? Mas Oswald faz brasileiramente o Cântico dos Cânticos ser para flauta e violão, né? O que o Oswald vai fazer, estamos aqui em pleno Estado Novo, né? Pleno final do Estado Novo, em plena Guerra Mundial, depois da Batalha de Stalingrado, né? O que Oswald vai fazer, diz o Haroldo de Campos, é um enlace. No mesmo poema, o poema é um poema de lírica amorosa, né? Um poema dedicado à mulher amada, é um poema de celebração desse amor, e um poema de participação política, de coletivo, né? De militância, de engajamento, melhor do que militância, de engajamento na vitória sobre o nazismo. Né? Então, é um poema que vai ter a lírica pessoal e individual, o amor de Oswald de Andrade pela mulher, né, por Maria Antonieta d'Alckmin, e o regozijo dele pela vitória, no caso, a vitória dos russos na Batalha de Stalingrado, que é como ele vai terminar o poema. Né? Vocês sabem, né, que a Batalha de Stalingrado foi um momento assim, decisivo, porque a primeira derrota infligida aos nazistas. Ela ocorreu em 1943, não vou me lembrar exatamente o mês, mas foi uma batalha que durou muito tempo. Alguns consideram a maior batalha da história da humanidade. Stalingrado, que hoje se chama São Petersburgo, né? E Stalingrado foi uma cidade assim devastada pelos nazistas, um número de mortos, é uma coisa impressionante, mas foi ali que os russos conseguiram resistir e derrotar o exército alemão, num momento que foi decisivo para a virada na Segunda Guerra Mundial. Né? Os estudiosos, quer dizer, dizem que há 2 momentos que são decisivos. Um foi a Batalha de Stalingrado, foi uma frente de batalha que os alemães foram derrotados de maneira muito séria, e outro foi o desembarque das forças dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, na Normandia. Né? O exército, as forças de Hitler, elas foram acuadas a partir desses 2 pontos. Né? E aí é engraçado, porque na história da Segunda Guerra Mundial, né, aqueles pró-Rússia dizem que realmente quem ganhou a guerra foram os russos.
E os pró Estados Unidos dizem que não, que quem ganhou a guerra mesmo, na verdade, foi o desembarque da Normandia. Não vamos entrar nessa discussão, é claro, né? Mas foi, quer dizer, o desembarque da Normandia, o chamado Dia D, teve uma importância enorme, celebradíssimo no cinema, em vários filmes, né? E também, por outro lado, a vitória dos russos em Stalingrado, essa batalha final que aconteceu antes do desembarque da Normandia. O Cântico dos Cânticos para flauta e violão amarra esses dois motivos: o motivo do amor do homem pela mulher e o motivo do amor da liberdade contra o nazismo. Eu vou ler, vocês têm ele na íntegra, mas eu gosto tanto desse poema que eu vou ler o começo dele e depois o final. Tá? Ele começa assim. O poema é dividido em várias sessões, se não me engano, em 15 sessões. Alerta. Lá vem o lança-chamas. Pega a garrafa de gasolina, atira. Eles querem matar todo o amor, corromper o polo, estancar a sede que eu tenho de outro ser. Vem de flanco, de lado, por cima, por trás. Atira, atira. Resiste, defende. De pé, de pé, de pé. O futuro será de toda a humanidade. Tá? As imagens eróticas vêm de cima, vêm de trás, vêm de flanco, vêm de lado, se confundem com as imagens da luta política. Tá? E o final, que eu acho bem belíssimo, né? O encerramento e grande finale. Nada te sucederá, porque inerme deste teu afeto. No soco do coração te levarei, nas 4 sacadas fechadas do coração. Deixei de ser o desmemoriado das idades de ouro, o mago anterior a toda a cronologia, o refém de Deus, o poeta vestido de folhagem, de cocos e de crânios, alba, alfaia, rosa dos alquimistas. Dia e noite do meu peito que farfalha a teu lado, terei o mapa mundi. Em minhas mãos infantes quero colher o fruto crédulo das semeaduras. Darei o mundo a um velho de Juba, a seu procurador mongol e a um amigo meu, com quem pretenderam encarcerar o sol. Viveremos o corsário e o povo, eu para você, você para mim, Maria Antonieta da Alckmin. Para lá da vida imediata das tripulações de trincheira, que hoje comigo, com meus amigos redivivos, escutam os assombrados brados de vitória de Stalingrado. Essa junção do lírico pessoal com o lírico do canto coletivo, Haroldo de Campos, num texto muito interessante, que também está lá nas referências, compara este poema a um poema da mesma época, um pouquinho anterior, de Mayakovsky, mas que Oswald certamente não conheceu, que é Carta a Tatiana Yakovleva, em que Mayakovsky faz isso também, o seu amor pessoal por uma mulher e o amor da luta política. Tá? E a gente chega, então, ao Drummond. Deixa eu botar novamente aqui o meu roteiro na tela. Vamos lá. Vamos ao Drummond. Sim. Entre as referências que eu vou referir lá, né? Drummond é um poeta que tem uma poesia muito estudada, tem muita coisa escrita boa sobre Drummond, né? Mas saiu recentemente, para quem gosta e quer aprofundar, um dicionário Drummond. Inclusive, tem amigos meus aqui que escrevem vários verbetes, né? É um dicionário excelente, foi organizado, se não me engano, pelo Canaã Ferraz. Deixa eu ver. Pelo Canaã Ferraz e pelo Bruno Consentino. Foi editado é dedicado à memória de Marlene Castro Correia, uma querida professora. Foi editado pelo IMS, Instituto Moreira Salles, né? Eu recomendo esse livro,
Eu recomendo especialmente o verbete política no dicionário Drummond, né? Ah, por quê? Porque esse verbete faz um ótimo resumo, é o verbete escrito pelo Wagner Camilo, que é um estudioso do Drummond, se não me engano, da UFMG ou da Unicamp, agora me perdoe, mas eu não sei se de cabeça, né? Ele faz um excelente apanhado no verbete política, é, sobre a questão da questão política em Drummond, né? Como é que Drummond sempre, a poesia de Drummond é sempre uma poesia dilemática, né, por si só, da sua natureza, ela é cindida, né? Drummond é sempre voltado sobre si mesmo, todo cheio de agudezas, muito crítico de si próprio, muito crítico da sua poesia, que muitas vezes chega a ser até autopunitiva, né? Com relação à própria poesia, e na poesia social isso fica mais acentuado ainda, né? Em que essa divisão do poeta, o dilema, o caminho a seguir, fica muito fortemente colocado nos seus poemas políticos. É o que a gente vê, por exemplo, no poema, vou colocar aqui na tela, no poema Elegia 1938, que eu pus um vídeo maravilhoso, né? Está lá no Siga, disponibilizado para vocês, a leitura feita pelo Caetano Veloso, desse poema. Né? Foi feita, inclusive, para o IMS, para o Instituto Moreira Salles. É uma belíssima leitura deste poema, Elegia 1938, que é um poema assim fundamental para se pensar o Drummond político. Em 1938, Drummond era funcionário público, ele era chefe de gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema. Drummond era muito amigo de Capanema. Capanema foi o ministro que Getúlio botou na educação, de modo que Drummond era um burocrata do Estado, um burocrata, um funcionário público federal, né, que trabalhava para um governo ditatorial, né? Drummond, que sempre foi muito cindido, muito cheio de divisões, muito dilemático, esse era um dilema a mais para o Drummond, né? Há estudos muito bons sobre essas questões. E uma das coisas que Getúlio faz parte do projeto getulista, né, a industrialização do Brasil, que é a entrada do Brasil, a saída do Brasil do mundo agrário e a entrada do Brasil na modernidade industrial, né, que Getúlio acabou, bem ou mal, seja como for, conseguindo fazer, né, isso teria que vir acompanhado daquilo que é uma coisa que no Brasil nunca deu muito certo, que é a ética do trabalho, né? Isso, a valorização do trabalho, a valorização mais do trabalho do que do trabalhador. Essa valorização de uma ética do trabalho, ela chega no Brasil com muita força através de Getúlio. Principalmente, se bate muito nessa tecla no Estado Novo. E a partir daí, é daí que Drummond parte, nesse verso que abre o poema e que é fantástico. Trabalhar, sim, mas trabalhas, até destaquei aqui, trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Ou seja, o que interessa uma ética do trabalho que te faça, que te mostre que o trabalho tem um valor, se você trabalha para um mundo de valores nos quais você não acredita mais. O poema parte dessa reflexão amarga, dessa divisão, né? E questiona tudo, né? Vocês leiam com atenção o poema, que tudo nele é questionado. A posição de classe do poeta, a sua posição
de Torre de Marfim, como vai dizer o Mário de Andrade, né? A literatura, qual é o papel da literatura? Que a literatura vai... Ou seja, você é alguém que se coloca como nessa sociedade, como um burocrata, como alguém que vive uma realidade na qual você não se sente bem trabalhando para este mundo. E aí, a última estrofe, ela eu não sei se eu posso chamar ela de autopunitiva, né? Mas ela se coloca enquanto o reconhecimento de uma impotência de mudar o mundo a partir dessa posição de pequeno burguês, burocrata, um homem de classe social comprometida com o funcionamento da máquina, da grande máquina. E aí a gente tem esse final que eu também vou ler aqui, vou comentar rapidamente, né? Que eu até marquei em amarelo, né? Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Essa pressa de confessar tua derrota é aquela coisa assim, não adianta, não adianta, então eu sou um derrotado. Ou seja, é você reconhecer a sua impotência, você se regozijar com essa impotência, porque, afinal de contas, você é pequeno, não pode mudar nada e você cai no conformismo. Quem sabe, num outro século, quem sabe no futuro, a felicidade coletiva chegará. E assim é como se você se retirasse dessa obrigação. Isso é extremamente doloroso para nós, que sentimos isso. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, ou seja, aceitas as condições da sociedade em que vive, uma injusta distribuição de renda, com uma camada enorme de miseráveis, você acaba aceitando tudo isso porque não pode, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. A ilha de Manhattan é o coração do capitalismo, né? Nova York. Né? É aquilo que foi atingido no terrível atentado terrorista de 2001, né? Com outras razões, é óbvio, tá? Não eram essas razões. Mas o que Drummond coloca aqui é, já que você não pode destruir o capitalismo, já que você não tem força, já que você não se engaja nessa luta, porque ela implicaria abrir mão de muitas coisas, você se conforma e aí você aceita tudo. Tirar poesia desse estado dilemático, desse estado dilacerante, não é para qualquer um, não. É para Drummond. No poema Mundo Grande, essas questões também estão colocadas, né? Em Mundo Grande, o Drummond começa fazendo uma palinódia, que é muito frequente em Drummond. O que é uma palinódia? Peraí, deixa eu ver, eu acho que eu tirei da tela aqui, deixa eu ver. Não, não tirei, não. Não tirei, não. É, Palinódia, aqui a gente, quer dizer, vocês têm o poema Mundo Grande num áudio em que ele é falado pelo próprio Drummond, tá? Tá lá no Siga, o próprio Drummond lendo o seu poema. O poema começa com uma palinódia. O palinódia é quando um poeta ele diz aquilo que ele já disse em algum momento anterior. Então, é muito famoso no livro do Drummond, né? Logo no primeiro poema do livro de 1930, no Alguma Poesia, tem um poema lá, o poema de Sete Faces, que é um poema famoso, Quando eu nasci, um anjo desses que vivem na sombra, todo mundo conhece esse poema, né? Tem uma estrofe que diz assim, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Ou seja, meu coração é maior que o mundo. Aqui ele começa o poema dizendo não. Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Então, observa que aí ele faz um reconhecimento da inutilidade do seu individualismo, né? Dizer que você tem um coração maior que o mundo é dizer que você é mais importante do que o mundo. Aqui ele faz uma correção disso, diz, não, não sou. Observe que no meio do poema ele fala, tu sabes como é grande o mundo. E aí ele vai falar sobre todas as coisas que estão implicadas no mundo. O poema é muito
revelador dessa busca do Drummond por sair de um individualismo e tentar, ao mesmo tempo, fazer um canto mais coletivo, fazer aquele canto de ser mais compreendido por uma parcela maior, porque o poema começa com um eu, que no meio do caminho encontra um tu, e o poema termina assim: ó vida futura, nós te criaremos. Ou seja, o eu que encontra um tu resulta num nós. É uma busca de um coletivo. Sempre se poderá argumentar contra essa hipótese, mas não muito contra, que esse tu sabes como é grande o mundo, na verdade, corresponde a uma divisão interna do eu. É o eu falando consigo mesmo. Não importa. Seja como for, o poema termina com um eu que se nega, um eu que se critica, ou que encontra um tu no meio do caminho, e sabe que só será possível a criação do futuro, do mundo que há de vir, como diz o Bose, né? A recusa do presente vai implicar nesses poetas uma inquietação e uma promessa de felicidade no futuro, se nos transformarmos todos em nós. Ok? No meio do caminho, tem essa possibilidade do encontro com o outro, mas tem as tentações também da desistência, tem as tentações da alienação, que estão magnificamente colocadas nessas estrofes, que começam com fecha os olhos e esquece, até dizer que ele se perdeu, assim como alguns amigos se perderam em ilhas, em paraísos fáceis de imaginar. O poema é belíssimo, enquanto autocrítica, enquanto busca de uma saída e a possibilidade de um canto coletivo mudar o mundo. Talvez essa possibilidade de mudança do mundo ela seja tão complicada porque ela se coloca em termos de uma culpa coletiva que a gente vai ler no Morte do Leiteiro. Morte do Leiteiro, que está compartilhado com vocês no Siga, numa leitura do ator Paulo Outram, né? E Morte do Leiteiro, a gente tem esses poemas, Morte do Leiteiro, já é um poema daquele que é considerado o principal livro, para alguns é o principal livro, é o livro mais importante do Drummond, não vou entrar nessa discussão, mas sem dúvida nenhuma é o livro mais central na produção de sua poesia social, da poesia política, que é o livro A Rosa do Povo, é o livro de 1945, né? Em 1945 termina o Estado Novo, termina a Segunda Guerra Mundial, Drummond se demite do gabinete do Gustavo Capanema, né? Ele vai ter uma militância no interior do Partido Comunista, com o qual ele também vai se desentender violentamente a seguir, mas isso é uma outra história, né? O Morte do Leiteiro narra o assassinato de um entregador de leite, né? E o que eu quero chamar a atenção nele é como é que as questões dos dilemas da classe social se colocam de forma muito aguda. Há várias vozes nesse poema. Vamos ver o momento em que o leiteiro é morto, né? Antes disso, melhor dizendo, antes disso, o Drummond fala, está aqui nesse verso que eu ressaltei, né? O Drummond ele fala tudo aquilo que está implicado no trabalho, né? Isso é Marx, né? Isso tá ligado ao conceito de alienação, né? Tudo aquilo que é implicado no trabalho se converte para nós consumidores em uma apenas mercadoria, né? Mas há um momento, vamos ver um momento, eu vou ler aqui, em que o leiteiro morre. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve,
antes desliza que marcha. O leiteiro entrega pão, entrega leite, né? Perdão, lógico, senão seria um padeiro, é claro. O leiteiro entrega o leite, não existe mais, né? Mas era assim, na década de 40, de madrugada. Né? Ele deixa o leite na porta das pessoas, tinha um sistema que você deixava a garrafa e vazia, e o leiteiro botava a garrafa cheia e tal. Eu cheguei a pegar isso, o começo disso. Era a prática do comércio, então. Então, diz assim: meu leiteiro tão sutil de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para a sua mão. Ladrão se pega com um tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai, está salva a propriedade. A noite geral prossegue e amanhã por aí vai. O que a gente tem nessa passagem? Que tem muito a ver com o que nós vivemos no Brasil recentemente e de certa maneira, estamos ainda vivendo. Né? Observe como diversas vozes se cruzam aqui. Né? Tem a voz do poeta que diz, que denuncia a morte, o assassinato, né? Um senhor ouve o barulho que o pleiteiro procura não fazer, acorda, torna a dormir. Resmunga e torna a dormir. Agora, tem um que acordou em pânico, por quê? Ladrões infestam o bairro. A gente não reconhece isso, né? No pânico, no medo geral da segurança, da insegurança que todos vivemos. Olha uma frase típica disso: ladrões infestam em bairro, não quis saber de mais nada. Revólver da gaveta saltou para a sua mão. Ou seja, ele tinha a arma em casa. E aí, ladrão se pega com tiro. Lá no começo do poema, o poeta diz: há uma legenda no país que ladrão se mata com tiro. Isso já estava entre nós, ou sempre esteve entre nós. Na década de 40 já tinha isso. Né? Ah, os homens de bem têm que andar armados. Quem é que não conhece esse papo? Né? O revólver da gaveta saltou para a sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada mataram, liquidaram meu leiteiro. Ou seja, não era um ladrão, era um trabalhador. E aí, né, a divisão, a multiplicidade de discursos divididos se multiplica. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Veio a culpa de vai se punir. Meu Deus, eu matei um inocente achando que era um ladrão. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Ou seja, a arma, por si só, depende de quem a usa. Mas aí, olha a posição de classe aqui, né? A posição de classe privilegiada. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Ou seja, eu matei, mas a gente dá um jeito. Chama um médico, tal, e a minha polícia não leva. Por quê? Porque ladrão bom é ladrão morto, porque as prisões foram feitas para os pobres diabos que não têm como se defender. Né? Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Matei, mas eu não vou preso, não, porque está cheio de ladrão por aqui, eu me enganei, paciência. Está salva a propriedade. Ou seja, essa sociedade ela se defende com a perversidade das suas próprias posições de privilégio. É isso que o poema denuncia. É isso que o poema denuncia. E o que ele
termina dizendo que do sangue do trabalhador misturado com o leite nasce um tom róseo, que é o tom da aurora. A aurora é o dia que virá, é o tempo que amanhecerá, que não será o tempo injusto do presente. Esse tempo que virá, que não é o tempo injusto do presente, ele, no entanto, ele pode se presentificar às vezes, né? E o presente pode surgir misturado com um futuro. O presente pode ser já uma premonição favorável do que possa vir a ser o futuro. É o que a gente vai ter com o poema Com o Russo em Berlim, que eu não encontrei na internet nenhum áudio, nenhum vídeo. Eu vou lê-lo aqui, então. Com o Russo em Berlim é um momento em que o exército russo toma definitivamente a capital da Alemanha, né? E derrota finalmente o, o, o exército nazista, né? Essa foto é uma foto que ficou célebre, né? É uma foto em que soldados russos tomam e chegam fincam ali a bandeira, determinando definitivamente a derrota da Alemanha em Berlim, né? Esse momento que Drummond vive no presente, quem sabe não aponta um futuro melhor, que é a aposta do poeta político. Vamos ler o belíssimo Com o Russo em Berlim. Esperei tanta espera, mas agora nem cansaço nem dor. Estou tranquilo. Um dia chegarei ponta de lança com o russo em Berlim. O tempo que esperei não foi em vão. Na rua, no telhado, espera em casa, no curral, na oficina. Um dia entrar com o russo em Berlim. Minha boca fechada se crispava. Aí tempo de ódio e mãos descompassadas. Como lutar sem armas, penetrando com o russo em Berlim? Só palavras a dar, só pensamentos, ou nem isso. Calados num café, graves, lendo o jornal. Oh, tão melhor com o russo em Berlim. Pois também a palavra era proibida. As bocas não diziam. Só os olhos no retrato, no mapa. Só os olhos com o russo em Berlim. Eu esperei com esperança fria, calei meu sentimento, e ele ressurge pisado de cavalos e de rádios com o russo em Berlim. Eu esperei na China, em todo canto, em Paris, em Tobruk, nas Ardenas, para chegar de um ponto em Stalingrado com o russo em Berlim. Cidades que perdi, horas queimando na pele e na visão. Meus homens mortos, colheita devastada, que ressurge com o russo em Berlim. O campo, sobretudo o campo espalhado no mundo. Prisioneiros entre cordas e moscas, desfazendo-se com o russo em Berlim. Nas camadas marítimas, os peixes me devorando, e a carga se perdendo, a carga mais preciosa para entrar com o russo em Berlim. Essa batalha no ar que me traspassa, mas estou no cinema, e tão pequeno, e volto triste a casa. Por que não com o russo em Berlim? Muitos de mim saíram pelo mar. Em mim, o que é melhor estar lutando, possa também chegar recompensado com o russo em Berlim. Mas que não pare aí. Não chega ao termo, um vento varre o mundo, varre a vida. Um vento que passa irretratável com o russo em Berlim. Olha a esperança à frente dos exércitos, olha a certeza. Nunca assim tão forte nós que tanto esperamos, nós a temos com o russo em Berlim. Uma cidade existe poderosa a conquistar e não cairá tão cedo. Colar de chamas forma-se a entrelaçá-la com o russo em Berlim.
Uma cidade atroz, ventre metálico, pernas de escravos, boca de negócio, ajuntamento estúpido já treme com o russo em Berlim. Esta cidade oculta em 1000 cidades, trabalhadores do mundo, reuni-vos para esmagá-la, vós que penetrais, com o russo em Berlim. Bom, a gente fica por aqui, e aí eu faço depois um outro vídeo em que eu vou abordar os poetas que faltam. Ok? Então, ficamos por aqui por hora. Obrigado.